Deus está neste lugar, e este Deus que está presente é o Deus que fala conosco, e fala através da sua palavra. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Lido o texto, por favor, não feche a sua Bíblia. É muito importante você ouvir a palavra de Deus com a Bíblia aberta, acompanhando a exposição do texto. Está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema: não desanime, Jesus está no controle. Jesus está no controle. Todos nós concordamos que a vida não é indolor. Todos nós concordamos que as tempestades da vida existem, e nós não estamos blindados, nós não vivemos numa redoma de vidro, a nossa vida não acontece num parque de diversões, numa colônia de férias. Ninguém passa pela vida sem enfrentar tempestades. E eu queria introduzir a minha fala hoje com vocês, fazendo 4 declarações preliminares, introdutórias. Primeiro, as tempestades da vida são inevitáveis, elas chegam para todos, elas chegam para crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, para grandes e pequenos, para ricos e pobres, para doutores e iletrados, para gente crente e gente não crente. É impossível viver sem enfrentar tempestades na vida. Mas hoje ou mais amanhã, todos nós teremos que enfrentar essas tempestades. Segundo, as tempestades da vida são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. Chegam e muitas vezes transtornam a nossa vida. É um acidente grave, é um namoro encerrado, é um noivado às portas do casamento que se acaba,
É um casamento estável que se desfaz nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. É alguém que vai ao médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave. É uma perda financeira radical. É uma crise que se instala na sua vida sem que você jamais pudesse imaginar que ela chegaria na sua história. Eu queria ilustrar isso com a geografia desse local onde o texto está registrado, o Mar da Galileia. Todos vocês sabem que o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, ou o Mar de Tiberíades, não é um mar, é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Esse chamado Mar da Galileia, ele está encurralado por montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã, e do lado ocidental, as montanhas da Galileia. Esse mar está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. No extremo norte de Israel, fica o maior monte de Israel, o Monte Hermon, cujo cimo está sempre coberto de gelo. De vez em quando um fenômeno acontece ali. Os ventos gelados descem desse monte, encurralado pelas montanhas, bate na superfície desse lago, e mesmo o sol a pino, começa uma tempestade de vento, ameaçando aqueles que navegam por esse lago. É muito provável que foi isso que aconteceu. Jesus entra no barco com seus discípulos, e de repente a tempestade os apanha. O vento surra aquele barco frágil, as ondas revoltas moem aquele barco. O barco está se enchendo de água, os discípulos estão desesperados, a morte mostra para eles a sua carranca. É assim na vida. Você sai de casa num dia comum como qualquer outro, e acontece um acidente. Você sai de casa como um dia qualquer, e um fato acontece na sua família que muda a história da sua família. Porque as tempestades são não apenas inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Mas uma terceira realidade: as tempestades são também inadministráveis. Boa parte daqueles homens que estavam no barco eram pescadores, que nasceram ao redor desse lago, que cresceram ao redor desse lago, que trabalhavam nesse lago, que conheciam cada metro quadrado desse lago, que já tinham enfrentado outras tempestades e logrado êxito nesta empreitada. Mas agora a tempestade chega, e embora eles fossem peritos, e embora eles tivessem experiência, eles estão sendo vencidos por essa tempestade. O comando do barco não está mais nas mãos deles. Eles querem ir para um lado, e o barco é empurrado para outro lado. Muitas vezes é assim também na vida. Os problemas surgem, e você não tem como resolvê-los. Quantas vezes eu já escutei de mulheres a seguinte palavra: ah, pastor, eu me casei com este homem, com meu marido, ele era um homem tão amável, tão educado, tão gentil, eu não sei o que aconteceu, mas esse homem mudou, eu não conheço mais esse homem com quem estou casado, ele é rude, ele é cruel, ele é infiel, eu não sei mais lidar com essa situação. Quantas vezes eu escutei de pais: meu filho era tão amável, não sei o que aconteceu, a vida dele foi transtornada, ele é rebelde, ele é desobediente, ele traz dor para a nossa casa, para o nosso lar. As tempestades da vida também são inadministráveis tantas vezes. Mas em quarto e último lugar, eu quero dizer para você que as tempestades são pedagógicas, propositais. Entenda comigo isso.
Todos nós cremos nesta mesma verdade. Nós não cremos, nós cremos que Deus é soberano. Nós cremos que Deus está no trono. Nós cremos que as rédeas da história e da nossa vida estão nas mãos de Jesus. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em misticismo, nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cremos que Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Nós cremos que quando Deus permite uma tempestade na vida de seus filhos, não é para destruí-los, é para tonificar as musculaturas da sua alma, é para fortalecê-los, não é para jogá-los para longe de Deus, mas é para aproximá-los ainda mais de Deus. Dito isto, eu quero convidar você para olhar o texto comigo. Veja você que Jesus, naquele dia, tinha passado o dia todo ensinando as parábolas do reino. E se você já falou, ou pregou, ou deu aula o dia inteiro, no final do dia você está exausto, cansado. E agora Jesus entra no barco e disse para os seus discípulos assim: passemos para outra margem. E ele, que era perfeitamente homem, foi lá para trás do barco, pegou um travesseiro, deitou e dormiu. Por que isso está acontecendo? Notem que no dia anterior Jesus ensinou palavras, parábolas, mas agora ele precisa dar para os discípulos uma aula prática. Porque uma coisa é você decorar textos da Bíblia, é você conhecer porções das Escrituras, é de você ler a sua Bíblia diariamente. Outra coisa é quando Deus leva você para o miolo da tempestade, para dizer o seguinte: meu filho, agora eu quero mostrar para você como isso funciona na prática, na sua vida. Agora eu quero mostrar para você que aquilo que você ouviu não é teoria vazia, aquilo que você ouviu torna-se realidade para você. E agora notem que quando eles estão navegando, surge a tempestade. Os discípulos tentam resolver o problema, não conseguem. Então eles chegam para Jesus num tom de censura e perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, faz-se grande bonança, e Jesus agora pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles então se olham espantados e pasmos diante da grandeza insondável do poder de Jesus, e perguntam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olhem comigo o texto e vocês verão que toda esta passagem está regida por 3 perguntas. A primeira pergunta está no verso 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40, é a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41, é a pergunta entre os discípulos: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É sobre essas 3 perguntas que eu quero conversar com vocês nesta noite. Vejamos a primeira pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? Eu quero dizer para você que esta é a sua pergunta, esta é a minha pergunta. Toda vez que você está passando uma crise, enfrentando a tempestade, passando por um vale, sentindo a dor latejar em seu peito, toda vez que a crise mostra para você a sua carranca, toda vez que você é encurralado e emparedado por uma situação adversa e que você não sabe como resolver, e você ora, e você clama, e você chora, e você jejua, e você pede, e parece que as coisas não se resolvem, parece que o mar se torna mais agigantado, as ondas se tornam mais revoltas, o vento se torna mais furioso, a
a morte mostra para você sua carranca, você entra em pânico e se aproxima de Jesus com esse tom de censura. Não vais fazer nada? Não estás vendo a minha dor? Não estás percebendo o meu problema? Vais continuar dormindo? Vais ficar inativo? Não estás vendo o nosso desespero? Não estás vendo a nossa urgência? Não estás vendo a nossa angústia? Não te importas que pereçamos? Agora, por que eles fazem essa pergunta com esse tom de censura? Pensem comigo. Primeiro, na cabeça deles, alguma coisa não estava bem resolvida, porque eles não conseguiam conciliar a ordem expressa de Jesus no verso 35, passemos para outra margem, e a crise que se instalou na vida deles por causa de obedecerem esta ordem. Pensem comigo. É fácil entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas. Deus mandou a tempestade atrás dele para colocá-lo de volta no caminho da obediência. Crente desviado enfrenta a tempestade. Deus manda a tempestade atrás dele. Não para destruí-lo, mas para fazê-lo voltar, retornar à obediência. Agora, como você vai entender que você está fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, e a tempestade chega na sua vida? Você diz, mas meu Deus, eu sou crente. Mas Senhor, eu sou fiel. Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu sou piedoso. Senhor, eu ando na tua presença. Senhor, eu honro a ti com o meu testemunho. Senhor, eu levo uma vida piedosa, e eu estou enfrentando tempestade, Senhor, e a crise chegou, e a vida está ameaçada, e eu não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo o que eu podia, e a morte mostra para mim a sua carranca. Meu Deus, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não importa comigo. Essa era a crise deles, essa é a crise sua, essa é a crise minha, essa é a crise nossa. Mas eles têm um segundo problema, porque estão perguntando a Jesus com esse tom de censura. O que não estava bem na cabeça deles? Era conciliar a urgência da necessidade deles com a aparente demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Estava dormindo, e quem está dormindo não está agindo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, às vezes a demora de Deus machuca mais o nosso coração do que a própria tempestade. É quando você ora e não vê resposta, é quando você chora e não vê socorro, é quando você grita e a sua voz não é ouvida, você só escuta o eco da sua própria voz. É quando você jejua e a tempestade aumenta. É quando você clama e a enfermidade se agrava. Pense comigo no drama de Marta, na aldeia de Betânia, quando ela manda um recado para Jesus, que estava a um dia de viagem de Betânia: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ela não diz para Jesus, vem depressa, eu tenho urgência, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, Lázaro está muito mal, está à beira da morte. Ela não falou nada disso. Ela só disse uma coisa: está enfermo aquele a quem amas, porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Mas Jesus, ao receber o recado, declara para os seus discípulos que Lázaro morreu no dia que o emissário saiu da casa de Marta. Quando ele retorna no dia seguinte para dar o recado: Marta, Jesus mandou falar que esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para a glória de Deus, mas o Lázaro já estava morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Só que Jesus não vem na hora, ele fica mais 2 dias onde estava. No 4º dia Jesus vai, e a Marta está engasgada. E
quando Jesus chega na aldeia de Betânia, antes de falar shalom para Jesus, ela foi despejando a sua dor, dizendo: se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras: Senhor, o Senhor atrasou, o Senhor demorou demais. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado: na agenda de Deus não tem atraso. Quando Deus parece demorar, não é que Ele está demorando, é que Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Por que Jesus esperou até o 4º dia? Porque havia uma crença entre os rabinos de Israel, que um morto podia ressuscitar até o 3º dia, pela intervenção de um homem ou de uma mulher piedosa, como Deus fez com Elias e com Eliseu. Mas no entendimento deles, a partir do 4º dia, só o próprio Deus podia ressuscitar um morto, pois Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel se rendesse à verdade absoluta, de que Ele não é apenas um grande homem, mas é o próprio Deus entre os homens. Mestre, não te importa que pereçamos? Havia uma terceira coisa que estava afligindo esses homens, era conciliar a terrível tempestade que estavam enfrentando com o silêncio de Jesus. Se Jesus está dormindo, Ele não está falando, Ele não está agindo, e nem Ele está falando. Meus amados, o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. É quando você ora e não escuta a resposta. É quando você jejua e não vê sinal do favor de Deus. É quando você clama desesperado e a tempestade aumenta. Pensa comigo na história de Jó. Foi golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Perdeu seus bens, enterrou seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu o apoio da sua mulher, perdeu o apoio dos seus amigos. Jó era uma chaga viva, uma ferida aberta. Jó está no pó, na lona, machucado, humilhado, ferido, doído, abandonado, esquecido. Quando tudo parecia perdido para ele, ele arranca do peito um grito de esperança quando diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E nesse momento Deus rompe o silêncio, e nesse momento Deus despeja sobre Jó a sua glória, o seu conhecimento, a sua majestade, o seu poder, e revela para ele que Ele é o soberano Deus, que está no controle do universo, que Ele está no controle de todas as coisas. E quando Jó começa a entender a grandeza de Deus, ele se humilha, ele se queda e diz: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Quando Deus parece estar em silêncio, Ele não está em silêncio, Ele não está indiferente, Ele não está distante, Ele está trabalhando por você, para que a glória dEle se manifeste a você, para dar a você experiências mais profundas com Ele. Então diz a Bíblia que diante deste clamor dos discípulos, Ele se levanta, Ele repreende o vento, Ele repreende o mar. Há uma grande bonança. E aí Jesus se aproxima dos discípulos com uma pergunta para nós sem muito sentido. Ele pergunta assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Agora transporte-se para esse local na mesma circunstância e pergunte ao seu coração: se você estivesse lá, você estaria com medo? Deixa eu dizer para vocês, eu fiz um único cruzeiro num navio grande na vida. Já fiz vários cruzeiros, navios pequenos, mas grande foi um só. Saí de Santos para as praias do Rio,
e eu prometi para mim mesmo nunca fazer outro na vida. É verdade. E espero em Deus cumprir a promessa. Ondas de 5 metros, todo mundo no navio nauseado, as pessoas iam jantar e voltavam cambaleando, vomitando pelos corredores. Você só fazia uma oração: ou eu durmo ou eu morro. Agora pense num barco pequeno, sendo moído pelas ondas, de noite, o barco enchendo d'água, o vento soprando, o barco sendo arremessado para lá e para cá, a morte mostrando a carranga para eles. Você estaria com medo ou não? Aí Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Agora a pergunta é: por que eles deveriam ter fé e não medo? Para ajudar a memória de vocês, darei a vocês 4 razões pelas quais eles deviam ter fé e não medo, e todas começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Olha o versículo 35: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Agora preste atenção, sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Ele não permite que nenhuma das suas promessas caia por terra. Então você quer ser um crente forte? Você quer ser um crente vitorioso? Como o pastor disse agora há pouco, você quer orar a Deus com segurança de que a resposta vem? Ore as promessas de Deus. Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Você não tem que ter medo, você tem que ter fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Segundo, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro desse barco. E quem é Jesus? É o Criador do vento, é o Criador do mar, é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do universo, é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus está no controle, Ele é o Criador, e a criatura não pode vencer o Criador tem domínio sobre a criatura. O mar não podia desafiar o Criador do universo, o mar não podia derrotar o Filho de Deus, e Jesus estava dentro daquele barco. Sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós duvidamos da promessa que Ele fez: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é o problema, não é a tempestade, não é a doença, não é a crise financeira, não é a ameaça do mundo, não é a afronta das escolas de samba que botam o diabo pisando na cabeça de Jesus. É a certeza de que Jesus está aqui, é a certeza de que Ele está presente, é a certeza de que Ele é o Rei da glória, é a certeza de que Ele é o Rei da nossa vida, de que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que nos toma pela mão e nos conduz em triunfo. Ele está conosco, isso nos basta. Terceiro lugar, sabe por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Agora eu vou fazer outra pergunta: Jesus sabia que a tempestade viria? Claro que sabia. E se sabia, por que dormiu? Porque Ele sabia que tudo estava sob controle. Irmãos, paz não é ausência de tempestade, paz é saber que mesmo na tempestade Jesus está no controle. Eu posso perder o controle, sou frágil, sou fraco, sou vulnerável,
Mas mesmo que eu tenha perdido o controle, Jesus não perdeu o controle. Se você está vivendo assim, parecendo que a sua vida está à deriva, entenda uma coisa: o Filho de Deus está no comando, o Filho de Deus está no controle, a sua vida não está à deriva, você não caminha rumo ao desastre, você não caminha rumo ao fracasso, você não caminha rumo à tragédia, o destino seu é a glória. Você pode ter paz, mesmo que a tempestade esteja aí, mesmo que o Brasil esteja em crise, mesmo que a vizinha Venezuela esteja em crise, mesmo que haja crise no governo, mesmo que haja crise na sua casa, Jesus está no controle da sua vida. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Marcos propositadamente reúne o conteúdo ao redor desse texto que retrata o poder de Jesus. Se não, vejamos. Nesse texto em particular, Jesus demonstra poder sobre a natureza. Ele criou a natureza, Ele criou o universo, Ele estabeleceu leis, Ele tem controle sobre essas leis. Ele dá uma ordem e o sol para, Ele dá uma ordem e o vento se aquieta, Ele dá uma ordem e o mar recua, Ele dá uma ordem e o mar abre, Ele dá uma ordem e o universo se curva. Ele tem poder sobre a natureza. Mas logo em seguida, no capítulo 5, versos de 1 a 20, Jesus desembarca na cidade, numa das cidades da Decápolis, de Gadara, e lá tem um homem endemoniado, com uma legião de demônios, 6.000 demônios, e Jesus o liberta, e Jesus o cura, e Jesus o transforma, e Jesus o devolve à sua família, e Jesus faz dele um missionário. Sabem por quê? Não é o diabo que pisa na cabeça de Jesus, não, a escola de samba está equivocada, é Jesus, a semente da mulher, que esmaga a cabeça da serpente. É Jesus que é o libertador dos homens e o atormentador dos demônios. É Jesus que tem as chaves da morte e do inferno. É Jesus que tem todo o poder sobre os demônios. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Mas em seguida, no capítulo 5, Jesus vai curar uma mulher hemorrágica, 12 anos, sofrendo de uma enfermidade que os médicos não podiam resolver, e ela pensa consigo: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela toca na orla das vestes de Jesus, e a sua hemorragia estanca-se na hora, e ela fica livre da enfermidade. Sabem por quê, meus irmãos? Porque Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da medicina, a última palavra não é da ciência, a última palavra é do Senhor Jesus. Mas logo em seguida, no capítulo 20, Jesus vai para a casa de Jairo, e a sua filhinha de 12 anos está morta, e Jesus põe a mão sobre ela e diz: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a morte tem que bater continência, e a morte tem que se curvar, e a morte tem que devolver aquela menina, e a vida entra nela, porque Jesus tem poder sobre a morte. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Pois bem, vejamos agora a última pergunta. Depois que o mar se acalma, eu fico pensando, pastor, na cena. Eu acho que o barco está como uma gangorra, as ondas estão se acalmando, como uma fera selvagem que vai se encolhendo. O barco está meia água, enchendo de água, os discípulos todos molhados,
talvez com os olhos assim meio esbugalhados, com um semblante assim apavorados, mas agora o medo não é medo mais, agora é espanto com a majestade de Jesus, com a autoridade de Jesus, com a glória de Jesus, com o poder de Jesus. E agora eles se voltam uns para os outros e perguntam assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já conheciam a Jesus, eles já sabiam que Jesus era o Filho de Deus, eles já tinham visto Jesus fazer milagres, eles já tinham escutado os ensinamentos do reino, mas agora Jesus dá para eles mais uma informação, mais uma experiência, mais um registro do seu poder, da sua glória, da sua majestade, e eles estão ainda mais encantados com o poder e majestade de Jesus, e eles fazem esta pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós poderíamos responder essa pergunta hoje, dizendo assim: este é aquele que lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, com o Pai e com o Espírito Santo, entraram num conselho eterno para traçar um plano vitorioso, um plano eficaz para toda a história da humanidade. Quem é este? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os profetas falaram, este é para quem os profetas apontaram, de quem os patriarcas anunciaram. Quem é este? Este foi aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado nas batentes das portas, libertou o povo da morte. Quem é este? Este foi representado pelo tabernáculo, este foi simbolizado pela arca da aliança, este foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este foi simbolizado por aquele propiciatório, a tampa da arca, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, pelo culto de Israel, tudo era sombra, ele é a realidade. Quem é este? Este é aquele que é simbolizado pelo sábado, ele, Jesus, é o nosso verdadeiro descanso. Quem é este? Este é aquele que nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o verbo eterno, é o verbo pessoal, é o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom, é o grande, é o supremo pastor. Quem é este? Este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores, este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o Senhor. Quem é este? Este é aquele que se fez servo e humilhou-se até a morte, e morte de cruz, mas foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é aquele que andou por todo lado, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram.
Quem é este? Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, mas pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz para nos resgatar da morte e do inferno. Quem é este? Este é aquele que suou sangue, que sangrou no Getsemane, na mais titânica batalha, para nos dar a vida eterna. Quem é este? Este é aquele que foi cuspido no sinédrio, este é aquele que foi esbordoado no pretório romano, este é aquele que carregou o lenho pelas ruas apinhadas de Jerusalém, e levando aquele peso enorme dos nossos pecados sobre si, e morrendo na cruz pelos nossos pecados. Este é aquele que transformou a cruz, não num patíbulo de tortura, mas num palco para a glória de Deus, e no local para a nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que morreu, este é aquele que foi sepultado, mas este é aquele que entrou nas entranhas da morte, matou a morte, arrancou o aguilhão da morte e ressuscitou gloriosamente. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é o nosso grande advogado, este é o nosso grande sumo sacerdote, este é o Rei dos reis que está no trono, e ele levanta reis, e ele abate reis, e ele levanta reinos, e ele abate reinos, e tem as rédeas da história em suas mãos. Quem é este? Este é o glorioso Redentor que há de vir para buscar a sua igreja, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, gloriosamente, vitoriosamente. Quem é este? Este é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa justiça, a razão da nossa vida. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.